Fala pessoal, iniciando mais um episódio do nosso No Container podcast semanal. Hoje nós estamos com essa entrevistada aqui que eu vou ler aqui para mim fazer a apresentação de quem é a nossa entrevistada do dia, Nara Castelo. Ela é administradora de empresas, especialista em gestão de finanças, ganhadora da medalha Berenice Arteaga pela Assembleia Legislativa de Goiás, Prêmio Mulher em Destaque, Prêmio Empresa do Ano pelo Sebrae, membro do programa Líder Sebrae, membro do Sindleg, membro da ASEG, mãe de 4 filhos, 2 vivos, um deles inclusive já veio no nosso podcast, o jovem Arthur, casada há mais de 35 anos com Adelino Castelo e fundadora da ASEG. Tudo jóia, Nara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Os três, só todo mundo já veio. A ASEG, que é a nossa associação empresarial no município do nosso Guapó, do nosso querido Guapó. Então, essa aqui é a ficha técnica dela. Nara, se apresenta um pouco melhor para o pessoal de casa, fala mais um pouco sobre você. Na verdade, Alice, obrigada pela oportunidade, tá? Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui no município de Guapó. Na verdade, isso aí é o que a gente faz, né? Mas eu falo que Nossa, estraguei algo aqui. Eu sou filha amada do dono dessa terra, né? De Deus. E sou uma pessoa muito grata por todas as oportunidades que Ele já me deu. Né? De estar podendo amar o ser humano com todos os defeitos que o ser humano tem, igual a gente também é. Né? E poder ser irmã em Cristo, igual Sim. Sou sua, né? E de toda pessoa que está aí escutando o nosso podcast. Então, na verdade, tem uma grande diferença daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz. Percebemos aqui pela sua ficha que você entende bem de negócios, empreendedorismo, finanças. Eu trabalho desde os 16 anos de idade já com carteira assinada, CLT. Mas sempre fui indisciplinada. Eu odiava esperar às 4 horas da tarde para dar 6 horas para bater o ponto e ir embora. Então, eu fazia o serviço da faxineira. Você vai fazendo tudo ali para poder passar o tempo. Então, assim, eu nunca gostei de bater ponto. Então, eu sempre achei que eu tinha que ganhar tempo, tinha que montar alguma coisinha. E aí, casei muito nova. E a minha experiência serviu pra gente montar negócio junto. Então, assim, eu acho que é até raro, né, casamento durar muito tempo, mas o meu já tá com 30 e tantos anos, né? Eu tenho 31 de idade, ó. Tá vendo? Quando você nasceu, eu já era casada. Já era casada. Então, a gente optou em ter negócio junto. Eu saí do meu emprego, pedi conta, e ele saiu do emprego dele e a gente montou o negócio juntos. Então, de lá pra cá, a gente já empreendeu vários tipos de negócio, né? De oficina mecânica até a empresa que a gente tem hoje, né? Nunca tive vocação para ser funcionária pública, tive oportunidade, né, de ter cargo público, não quis. Então, eu sou inquieta, o meu tempo é caro, eu acho, a gente é mãe, a gente é dona de casa, então você não pode largar seus filhos em casa para sair para trabalhar de qualquer jeito, para ganhar qualquer coisa. Não pode ser assim, né? A gente tem filhos. Igual você falou aí, eu sou mãe de 4 filhos, 2 estão vivos, 2 já tá com o papai do céu. O Arthur, que é influencer, com 16 anos aí, né, 15 anos. Menino é um sucesso, né? O pessoal gosta dele. Eu, pra te falar a verdade, nem entendo direito dessa coisa de influencer, não, né? Mas ele é bem, pessoal, ele é bem grande na rede social, você pode ter certeza. O pessoal fala assim, influencer do agro? Eu falei assim, como? Com 16 anos? Então, tipo assim, na minha época, influencer era um Roberto Chiniachi, com Augusto Cury, tinha que ter formação, né? E aí ele é um jovem. A minha filha já tá, né, com seus 30 anos, é psicóloga formada, neuropsicóloga, tá começando o mestrado dela agora. Então eu posso falar que, a nível de filhos, eu fui uma boa empreendedora. Sim. A meninada tá encaminhada, né? A nível de empresa, eu nunca falei com nenhuma também. Graças a Deus. Então, todas que a gente abriu, trabalho bom. Tá, até o momento que a gente viu que não precisava mais, né? Esse negócio não é viável.
é igual câmera fotográfica. Chega um momento que ninguém quer câmera. Então você tem que vender celular. Sim. Então, tem tudo no celular. Então, tem negócio e tem negócio. Tem negócio que vão desaparecer. Então não é que a gente fechou a empresa ou faliu. Não, o negócio não é viável mais. É igual datilografia, escola de datilografia. Ninguém quer curso de datilografia mais. Foi a época. Né? Então eu costumo falar isso. A gente abriu vários negócios, é empreendedor sim. A gente empreende no meio rural. A gente tem a propriedade rural aqui em Guapó. A gente tira leite e leva para a cooperativa de Varjão, que é a cooperativa de leite, que eu não conheço outra na região metropolitana, né? Então lá, meus funcionários todos têm carteira assinada, sabe? Então assim, não é que a gente é rico, assim, de dinheiro, que viaja para Dubai e fica em hotel. Não, mas de quem começou lá pequenininho, né? Faxineiro, marido mecânico, e tá onde a gente tá hoje, poder morar onde a gente quer morar, andar no carro que a gente quer andar, viajar para onde a gente quer viajar, poder pagar a faculdade dos filhos, pagar um plano de saúde. Então, eu me sinto rica nisso. Sim. Né? Ter essa qualidade de vida. Sim. Vamos falar um pouco agora sobre a ASEG, Associação Empresarial de Guapó, que tem muitos novos associados. Para alguns ainda é uma dúvida sobre o que é. Uhum. Você, como fundadora, você pode explicar mais para a gente sobre a associação? Sim. A associação, ela nasceu na mão de 3 pessoas. Em 2019, né? Essas 3 pessoas, elas queriam trazer para Guapó algo que até então né, a nossa classe política não estava interessada, que é o polo empresarial. Sim. Né? Então eles tinham um projeto de abrir loteamentos, fazer expansão urbana e dentro desses loteamentos fazer o loteamento comercial para vender para as empresas. E aí a gente fez toda a documentação, montou a associação, CNPJ, Receita Federal, aquela burocracia toda. E aí, quando foi no começo de 2020, que era para lançar, veio a pandemia. Nossa! Aí, com a pandemia, você vai fazer o quê? Ninguém estava preparado para trabalhar com aquilo, né? Estavam fechando empresas. Como que você vai fazer lançamentos e buscar projetos que tá fechando as empresas? Então, eles desmotivaram com os projetos no município de Guapó, né? Não quiseram continuar, e aí eles me procuraram, porque sabia que eu tinha experiência já, igual você falou, né, com a GEAP, com o Sindirepa, Sebrae. Com o Sebrae, com essa coisa toda, lá em Abadia de Goiás, que é a minha cidade também. A gente já tinha mexido com a associação lá também, com o meu pai. E aí eu peguei a associação, eu falei, então vocês me dão, e daqui em diante a gente vai ver o que faz com ela, né? Aí a gente foi devagarzinho, né, fazendo filiação, divulgando com um, conversando com o outro, sem convênio nenhum, sem parceria nenhuma, nada. E aí em 2021, o Sebrae abriu o programa Líder Metropolitano, que é, na verdade, a união de 18 cidades na região metropolitana de Goiânia. Essas 18 cidades iam fazer um treinamento durante 1 ano e meio, todo mês, um intensivo, de um final de semana, e ia ter 3 tipos de representantes por cada município. Então ia ter um da iniciativa privada, do poder público, e um outro que poderia ser uma pessoa que não estivesse nem ligado ao poder público, nem a uma associação, por exemplo. Sim. Né? A gente podia pegar uma pessoa neutra. E aí foi muito legal, porque das 18 cidades, ninguém abandonou o projeto. Então hoje nós temos uma agência de desenvolvimento econômico que está instalada no município de Aparecida de Goiânia, e a gente escolheu a Aparecida de Goiânia para sediar essa agência, para buscar os benefícios que a gente precisa, porque a Aparecida de Goiânia é um exemplo na área empresarial, né? Tem uma quantidade muito grande de polo industrial. E aí essa agência, ela transfere investimentos. Então, assim, um investimento que a prefeitura não pode, por exemplo, pegar, a gente tem como ir lá desbloquear e trazer. Então, a gente tem condições de chegar na Codego, por exemplo, que administra todos os polos industriais no estado de Goiás, e protocolar lá e pedir investimento para comprar área e fazer um polo industrial aqui em Guapó, sem precisar da prefeitura, entende? A própria associação. Sim, a própria associação, ela vai direto. Então, hoje a gente tem uma agência para isso. E o Sebrae é parceiro nisso, né? Porque é um projeto que eles montaram e finalizou com ela. E fora isso, a gente tem um convênio com a FACIEG, que é a federação, então por lá a gente traz certificado digital, a gente tem a Faculdade do Comércio,
Tem o convênio com a Caixa Econômica, tem cursos, palestras, um monte de tudo. Assim, tudo que o empresário precisar. Se o empresário falar assim, eu quero abrir a minha empresa, eu não sei nada, mas eu gosto de fazer isso. A gente tem a estrutura suficiente para fazer essa empresa abrir, movimentar, gerar cliente, contratar, tudo, até ela chegar ao sucesso dela. Ah, beleza. Eu não tenho o dom para ser empreendedor. Então, nós temos o Empretec, que o Sebrae vai lá e te treina para você virar empreendedor. Uau. Então, não tem escapatória. Não tem nem desculpa. Não. Se você quer virar empresário, é a solução. E a associação, ela é necessária nessa hora. Porque não tem como você trazer essa estrutura se não for pela iniciativa privada ou pública. Como a pública não queria dar apoio, então você monta uma associação e vai buscar os benefícios. Certo. E, Nara, como você vê o cenário empreendedor aqui no nosso município atualmente? Difícil de falar, viu? A gente sente, principalmente depois da pandemia, as pessoas desmotivaram, que já não é fácil empreender, tá? Não é fácil empreender em lugar nenhum no Brasil. A gente tem um país burocrático, que o governo não ajuda, a carga tributária é muito grande, assinar a carteira de um funcionário não é barato, né? Você trabalhar o marketing da empresa, vender. Gente, é muito complicado ser empresário no Brasil. E mais difícil ainda em Guapó. Hoje a gente não tem um ambiente propício para melhorar o transporte público, para melhorar a energia elétrica, a água, o esgoto. A gente não tem segurança. Então, assim, como que vai trazer uma grande empresa para cá se a gente tem uma energia? A energia falha até na nossa casa. É um problema que é recorrente aqui no município. Então, assim, não tem como trazer. Então a empresa vai vir para cá, ela vai botar gerador de energia, ela vai gerar a energia dela. Por quê? Então ela vai para outro município que já tem estrutura pronta. Gasta menos. Para que investir? É muito burocrático. Então, se a gente não tiver essa união do poder público com a iniciativa privada, para a coisa acontecer, fica muito mais complicado. Sim. Quais características você considera essenciais para uma liderança empresarial eficaz? Já que você já tem esse tanto de títulos aí, você entende bastante do assunto. Uma característica, eu acho que a pessoa tem que ter fé. Acreditar nele primeiro, na ideia dele, né, que vai dar certo, ter paixão por aquilo que ele está querendo vender, aquela ideia, e para depois ir colocar em prática. Não adianta, você que tem que acreditar em você, se a gente não no seu potencial. E se você não tem fé naquilo que você está querendo fazer e acredita em você, por que o outro vai acreditar? Sim. Que motivação você vai passar? Nara, com o Sebrae, Facieg, Adesgo e os prêmios que você já recebeu, você teve bastante network, conheceu bastante empresários de outras regiões. E qual a importância de network na sua trajetória e nos negócios que você lidera? Wallace, é tudo. Olha, a gente não é uma ilha, a gente não vive sozinho, certo? Você precisa vender. Não tem como você montar uma empresa e não querer trabalhar com vendas e mexer com gente e fazer divulgação e aparecer, sabe? Tá no local assim, assado, e tá no meio de eventos. Então, o network hoje é fundamental. E mais ainda, porque antigamente a gente não precisava estar tão em destaque. Às vezes o empresário tinha medo de subir no palco e dar boa noite, apresentar o negócio dele. Hoje você tem um celular na mão o tempo inteiro. Se faz necessário. O tempo inteiro, gravando, falando, né? E é engraçado que tem gente que fala coisa nada a ver lá. Quando tem que falar do negócio, tem vergonha. Assim, como? É aquilo que você vende, como, né? Você sabe filmar a cerveja do seu dia a dia lá, mas você não sabe filmar o seu produto para vender? Sabe, as coisas tão pequenininhas que você tem vergonha do seu produto? Né? Você não acredita no seu negócio? Então é muita interrogação, né, que a gente tem que pensar ainda. E fala pra gente aqui qual foi o seu maior aprendizado que teve ao longo da sua carreira profissional. Se eu te falar que não tem nada a ver com esse negócio. Não? Não. Em 2001, eu estava desmotivada com o negócio que a gente tinha, que era no centro automotivo. Foi nessa época que eu ganhei o prêmio do Sindirepa, da GEAP. Eu fui a única mulher lá, da história do Sindirepa, em 80 anos, que ganhou o prêmio por fazer trabalho lá dentro. E eu toda desmotivada, não queria trabalhar com aquilo mais, fui fazer o Empretec. E o Empretec testa muitas as habilidades da gente como empreendedor.
E aí tem uma frase que ao final do treinamento todinho, é uma semana intensiva, você não sai de lá para nada. Mas eu não posso contar porque é segredo. Né? Não, a gente, assim no termo lá que não pode. A gente não pode contar o que acontece lá, mas é surreal. A gente vai em Marte e volta assim todinho. Aí o que acontece? Eu queria uma frase que o presidente do Sebrae ia lá falar para nós. Essa frase é que ia destravar o nosso empreendedorismo, que ia destravar o sucesso da empresa, sabe? Gente, eu chorava lá nesse trem e eu dizia, ai, que coisa que essa semana não cabe. E eu queria essa frase. Aí, olha só a frase. Nenhum sucesso na sua vida compensa o fracasso do seu lar. Nenhum. Ele começou com isso. E nessa época, minha filha estava doente. Com 10 anos de idade, ficava mais na mão de babá. O Adelino estava passando por problema de doença. E eu contratei uma enfermeira. Então eu era tudo, menos a esposa, a mãe, a dona de casa, nada. Eu era só a empresária. E aí eu lembro disso, até hoje me mexe muito comigo isso, porque eu chorei muito, sabe, lá no dia. É emocionada. Até hoje, isso foi em 2001, até hoje mexe comigo. E eu saí dali, eu não queria empresa, eu não queria nada, sabe? Eu queria abraçar minha filha tem deficiência visual, ela nasceu com a síndrome rara, e ela é uma guerreira, hoje ela é formada, hoje ela é uma das poucas profissionais que tem dentro do Sebrae não, da Unimed. E eu saí daquele Sebrae correndo lá, sabe, ali na T3, eu não queria nada daquilo pra trás. Eu queria abraçar meu marido, sabe, eu queria... com a sua família. Eu queria minha casa, sabe, eu queria lá. E a hora que eu cheguei lá em casa, né, todo mundo, o que foi, o que aconteceu lá, como é que é aquilo? Não, me dá um abraço, né, Então, assim, sabe, é isso. Não tem como você ir pro mundo, ir lá pra fora se você não tem um lar. Você ter uma casa seguro, é uma coisa, né? Sabe? Você não tem pra onde voltar. Aí você chega em casa, tá brigando, o filho tá doente, mas não compensa. Sabe? Dinheiro nenhum compensa, não é isso. E eu fui pra lá pra aprender de negócio. E aprendeu. e quis voltar pra casa. E quis voltar a ser dona de casa. Sabe? Mas não desisti dos negócios, só que eu passei a organizar o meu tempo. Reformulou, né, a forma que atuava. Sim, eu levava minha filha todo dia pro colégio, eu buscava, eu almoçava em casa todo dia. Eu mudei minha vida no 360, assim, totalmente. Acompanhando você na rede social, dá pra ver que você é bem participativa com os meninos, né? Com o Arthur, onde ele tá, você tenta estar sempre presente. Eu levo ele em show, eu busco. Eu vou pescar com o marido, eu vou pra cavalgada, pra estar junto. Conta pra gente aqui um pouco sobre a história da sua filha. Você me contou aquele dia no carro, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu cheguei, falei, amor, eu tenho que te contar um testemunho lindo. Ela foi diagnosticada, né? E aí você explica pra gente qual foi a história certinha que você vai falar melhor. Aí, não tinha ainda o diagnóstico, você descobriu, não falou pra ninguém, e você criou ela como se não houvesse nada. Quando ela entrou na faculdade, ela descobriu que ela tinha... Foi. Assim, ela nasceu com síndrome de Morzier, no ano de 92, a síndrome foi catalogada só em 95. E aí foram 3 anos que ela era estrábica, mas todos os exames de visão não apontavam nenhum problema. E na época a gente, na pobreza extrema, eu trabalhava, ganhar salário mínimo e era tudo no SUS. Amanhecia na fila do SUS para tentar exame. Beleza, eu falei, não tem solução, não sabe o que é? Então, vou preparar essa menina para ela entrar na escola, porque ela já estava com 3 anos. E aí, ela entrando na escola, eu vi toda aquela dificuldade, a visão dela diminuía, eu comecei a alfabetizar ela em casa. Aí eu pensava, gente, como que essa menina vai ser alfabetizada? Como que ela vai trabalhar? Ela nunca vai arrumar um emprego. Como vai ser a vida dela, né? E ali eu comecei a implantar nela que ela ia ser independente, que ela ia ser empreendedora, que ela ia ter, né? Negócio próprio. Para ela nunca precisar da aprovação da outra pessoa. Então, ela ia ser exemplo de superação. Então, eu não criei ela para receber aplausos, esperar a aprovação da outra pessoa, né? Sempre introduzindo isso nela. Que ela gerasse amor e não precisasse ser amada. Sim. Então, é aquela coisa do primeiro e segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu não sei, eu nunca li a Bíblia completa, nada, mas eu resumo nessas 2 coisas, a nossa vida, né? Tá, e ela foi pra vida, e aí, ela tinha quase 7 anos quando a gente comprovou, né? Só que eu não contei nada pra ela, porque ela já tava com 7 anos, ela já tava superada daquilo, ela já aceitava que o olhinho dela era tortinho,
E ela usava um óculos, ela achava que ninguém percebia nada, e o óculos era de mentirinha, porque não dava visão pra ela. Era só de mentirinha, só pra mostrar pra todo mundo, tá vendo aqui? Eu não enxergo direito, tá vendo aqui? Era só pra isso, pra ninguém ficar falando mal do olho dela, que era tortinho. E aí foi pra vida, foi estudar, foi se desenvolver com todas as dificuldades dela, né? Então, enquanto você lê um livro, ela tá na metade, estudou escola especial, né? E aí lá na faculdade, ela fazendo já a faculdade dela, que era o sonho dela de psicologia, e foi fazer um teste lá e ela pediu para ser o teste, porque ela contou que ela tem um estrabismo que nunca soube o que causou o estrabismo. E ela se cedeu de cobaia dentro da faculdade e o pessoal descobriu. Aí quando ela chegou para mim, mãe, né, aquela alegria dela toda. Descobriu que eu... Agora eu sei, né, não sei do que, mãe, porque você, né, não sei o que. Eu falei, minha filha, eu já sabia. Mas para que contar? Né? Para que falar? Para que te vitimizar? Para as pessoas ficarem com dó? Então, para quê? Era melhor todo mundo acreditar que era só um estrabismozinho, que botou o óculos aqui, usava um tampão e tá bom. E é isso. Então, eu minimizei, né? Diminuí aquilo tudo. Porque se eu contasse para ela que ela tinha uma síndrome, não tem cura, é raro, ela ia se sentir um ET na Terra, e porque né? Então eu preferi isso. Sabe? Não tinha necessidade para uma criança de 7 anos de idade você fazer essa coisa toda na cabeça dela, né? É quando ela entra para a faculdade que ela tem a descoberta. Já não fazia diferença na vida dela, entendeu? Já estava preparada para o mundo. O dia que você me contou isso, eu cheguei em casa muito emocionado. Falei, eu costumo falar muito para os pais que têm filhos especiais, a palavra fala é filho especial. Eu não é filho deficiente. A minha filha tem uma deficiência que é praticamente visual, mas ela tem outras coisas na cognição, que é a síndrome de Mercier. Mas ela é extremamente inteligente. Então, a velocidade com a pessoa aprende é diferente da outra. Às vezes, um texto que eu estou lendo aqui, eu li, mas eu não entendi. Adiantou ler rápido? Eu vou ter que ir lá ler de novo, às vezes umas 3 vezes. Ela não, ela lia devagarzinho, já entendia tudo, já resumia aqui, pronto, acabou. Então, ela desenvolveu o método. E hoje, ela é neuropsicóloga dentro da Unimed, justamente especializada nas crianças com síndrome, para mostrar para os pais desde a infância. Seu filho nasceu, tá aqui, é uma sementinha, ele vai virar uma árvore. Agora, que tipo de árvore? Incrível, isso impacta. E tem pai que esconde os filhos, tem vergonha dos filhos. O meu filho tem síndrome de Down, vai virar nada, esconde. No autismo, TDAH, né? E um monte de... E todos nós, gente, todos nós somos dedinhos todos diferentes. Deus colocou as pessoas diferentes na Terra. Não tem nenhum DNA igual ao outro. A digital é única. Não tem igual. E tem um motivo de cada pessoa ser do jeito que é. E eu te pergunto, Wallace, por que que Deus coloca um filho na sua vida vegetativo dentro da sua casa? Por quê? Pra aprender algo, né? Aprender a amar. Aprender a amar. A única coisa que essa criança faz na casa é as pessoas a amar. Deus está ensinando todas as pessoas daquela casa a amar. Aquela pessoa deficiente vegetativa, deficiente mental, tudinho. Você tem que amar. Qual que é o nosso maior mandamento? Amar. E amar pessoas perfeitas, lindas, influencers, né? Vai amar aí alguém que te odeia, vai amar aí alguém, né? Um hater da vida. Mas Deus mandou amar. Quais são os passos que você considera fundamentais para o desenvolvimento profissional de um empreendedor? Os passos. Primeiro é você desenvolver suas habilidades, já que você quer ser um empreendedor. Eu acho que não é todo mundo que nasceu para ter empresa e tá tudo certo. Sim. Tá? Então, a primeira é isso, saber se você tem essas habilidades. Aprender a correr risco, porque tem uma empresa, não tem garantia de nada, a gente abre um mês só com despesa, você não sabe se você vai vender. Como vai ser o próximo mês. Né? Então, você aprender a lidar com essa questão emocional também nas empresas. Sabe, eu foco nessas duas. Saber realmente se você tem habilidade, saber se realmente é aquilo que você quer e aprender na diversidade ali mesmo. Resolver o problema mesmo, um de cada dia, um leão por dia. E o resto vem. Incrível. Voltando ainda sobre a SEG, como que a SEG ela apoia os empreendedores locais? Olha, nós temos um ofício que foi protocolado na Prefeitura de Guapó em 2001. Assim que finalizou a pandemia, né, a Prefeitura voltou a trabalhar. Nesse ofício... 2021.
Nesse ofício, a gente mostra para o município aquilo que a gente precisa dele e aquilo que a associação pode ajudar. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tem a sua empresa aqui. Sim. Você não pode abrir a sua empresa aqui se a prefeitura não te der o uso do solo. Sim. Você não pode abrir um negócio se não tiver licença ambiental. Né? Ah, você não tem um recolhimento de lixo. Ah, não sei o quê. Então, tem serviços públicos que são essenciais para a empresa. Então, a gente precisa da parceria com o poder público, certo? A parte da associação em si, a gente busca fazer os treinamentos, a gente busca fazer os convênios, dar assessoria jurídica, assessoria contábil, né? E tudo aquilo que o empresário chega para a associação solicitando. Então, a questão do certificado digital, que agora é uma coisa obrigatória, não tem como mais. A empresa precisa. Então, assim, as demandas, o empresário vai trazendo. E fora isso, os projetos. A gente tem o projeto do Polo Industrial para Guapó, né? Tem o projeto do Polo Gastronômico lá em Pocilândia, que demanda investimento. Sim. Depois da pandemia, ninguém é mais louco de tentar fazer um projeto por conta própria se depois der errado. Então, a gente precisa do apoio do Estado, sim, do apoio do governo federal, sim. Porque, se você for observar, as empresas que mantêm o Brasil, o mundo. É com nossos impostos. A economia que está girando aí é das empresas. Sim, é com a geração de emprego e renda das empresas que a gente mantém aí, os deputados, o prefeito, o vereador, né, todo mundo. Então, tem que ser um dando o braço um para o outro, de mãos dadas mesmo, sabe? Então, assim, o imposto que a gente paga vai para lá e tem que retornar em benefício para nós. Então, não pode ser inimigo. A iniciativa privada não pode ser inimiga do poder público, senão dá tudo errado. O município não vai para frente, certo? Não desenvolve, nada acontece. Como você lida com a necessidade de se adaptar às mudanças no mercado? Você teve vários empreendimentos. É tempo mesmo, ter confiança que vai melhorar, sabe? De exemplo, é a pandemia. Tinha solução para a pandemia? Era esperar, né? Até a coisa encaixar de novo, achar uma solução, todo mundo buscar sugestões, buscar ideias. Ficar só reclamando não adianta. Ficar botando a culpa no outro não adianta. Então, todo mundo tem que, cada um dar um palpite, uma solução aqui, uma estratégia lá, né? E a coisa vai acontecendo. Na sua opinião, Nara, qual a importância da educação empresarial contínua? Total. Faz a diferença, total. Né? Não tem como. Vou te dar um exemplo, né? Eu tenho a formação, mas eu já fiz gestão pública, simplesmente para trabalhar com licitações, quando a gente resolveu trabalhar com licitações. Aí eu tinha pouca experiência, a lei complementar 123, parece que não estava legal, eu falei, vou fazer um curso de tecnólogo. Aí fiz gestão pública. Agora, aos 48 anos de idade, estou fazendo ciências contábeis. Então, não digo para voltar na faculdade, fazer um curso, sabe? Mas se atualizar constantemente. O mundo não para. A internet é um exemplo. Você pode ser entendido da coisa, mas especialista vai ser muito difícil em tudo. Sim. Então, sempre dentro da empresa, você tem que ter o seu contador, você tem que ter uma assessoria jurídica, que é um advogado, você tem que ter o pessoal do marketing, sim, eu tenho o pessoal do digital. Não tem como mais se viver fora da internet. Hoje em dia, não. Não tem como. Então, nessa hora, não precisa ser um funcionário seu, mas você vai lá com as empresas e faz a parceria, contrata, né? Quem vai terceiriza esse serviço. Então, agora, você tem que ser entendido. Porque senão, vou supor, você é da área do digital. Sim. Adianta eu sentar com você e não entender do que você está me falando. Né? Aí você vai me passar um preço seu, eu falo, não, tá caro. Mas eu não entendo nada, ainda fala, tá caro. Quê, né? Entendeu? Como assim? Então, se eu não entendo nada, eu não posso falar que tá caro o seu serviço. Sim. Então, o empresário não pode parar de buscar informação, de entender o que o mercado está cobrando dele. Vamos agora mudar um pouco do assunto de negócios, empreendedorismo. Nara, você foi a organizadora da maior cavalgada de mulheres da região metropolitana, a Cavalgada do Batom. Explica pra gente como foi esse momento aí na sua vida. Foi uma brincadeira. Sério? A gente queria dar cavalo, aqui, né, na região de Pocilândia, e aí nunca sobrava cavalo para as mulheres, a gente sempre ficava nos carros. Aí tinha um grupo lá das mulheres lá, dizia, bora fazer a cavalgada. E era pequena, começou com 70 mulheres. Só que aí um fala pro outro fala pro outro, outro fala pro outro, né? A notícia espalhou rápido. Foi, na terceira edição já deu 1.200. Foi, aí veio gente de Brasília, veio reportagem, veio tudo, até helicóptero.
Eu chegava da Também cavalgada. bombou, então. Aí virou bagunça, Wallace, porque a estrutura de Porcelândia, não sei se você já foi lá, é um distrito pequeno. Então, se o distrito tem 1.500 pessoas, como que a gente recebe 1.200 lá? Então, não teve estrutura para estacionamento, não teve estrutura para alimentação, de banheiro. Então, aconteceu um acidente, né? O SAMU não estava. A gente precisou de ajuda da Polícia Federal na rodovia. Então, assim, foi tudo isso que você está falando mesmo. Foi a maior, sim. Até hoje eu não conheço outra maior do que foi lá. Mas a gente preferiu não fazer mais. Sabe? Porque essa coisa que eu te falei foi uma brincadeira. Não é? A gente foi reunindo grupos aqui e acolá. Não tinha um patrocinador. Eu não era a organizadora. Entende? Eu peguei a coisa para fazer porque era na minha casa. Eu fiz o almoço na minha casa. Então você tem uma responsabilidade maior porque está dentro da sua casa. Mas eu não sou dona da Cavalgada do Batom. Se eu falar que eu fiz tudo sozinha, jamais. A gente tinha pessoal da cozinha, tinha o pessoal que fica no bar, eles fazem o show, né? Eram mais de 200 pessoas ali envolvidas. Então esse aqui vai arriar o cavalo. Muitas pessoas. Todo mundo ajudava. Então não tem planos para futuro, talvez voltar com a cavalgada? Não, da forma que a gente fez lá, não. Hoje eu acho que teria que ter uma estrutura assim, talvez o poder público apoiando, sabe? Abraçando a causa. Para ser mais organizado. Mas de antemão, parabéns por esse evento. Ele foi bem falado aqui. Ele até hoje é bem falado aqui na região. Ontem mesmo eu estava no leilão aqui, leilão do Guapó, né? Aí tinha uma mulher lá que pegou e falou assim, aí, cadê nossos cavalgados, né? Tá, não vai ter mais. Eu falei assim, não vai ter, dia 3 de março agora tem uma, né? Cavalgada dos Amigos. Inclusive vai ter uma cavalgada agora aqui que a SEG também é um dos apoiadores, né? Que tem o Rei do Gado Fazendeiro vai se apresentar, né, também. Alguns outros artistas. Aí ela falou, não é essa cavalgada, eu quero só das mulheres, tá, né, mas realmente dá trabalho, gente. Nara, agora eu quero que você olhe para a câmera e que conselho você daria para os empreendedores que estão iniciando aqui na região? Deixa um conselho para eles. Não desista do nosso município de Guapó, não desistam. Eu sei que hoje, talvez, a gente está num município que, assim, isso não sou eu falando, o último censo do IBGE de 2022 veio para comprovar isso. Na região metropolitana de Goiânia, né, Guapó, Varjão era Goiânia, está em desvantagem em relação a todos os outros municípios, mas nós estamos aqui, então cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Né? Então, se cada um pegar um pouquinho ali do grão de areia e vir, a gente consegue mudar a praia de lugar. Né? Então, assim, não vamos desistir de Guapó. Se você está investindo aqui, continua, acredita, né? Vai vir as eleições, procura um candidato para te ajudar, né? Escolha a melhor pessoa, não venda seu voto, que não tem como a gente pensar em crescimento se a gente não pensar na política também. Os dois são sempre alinhados, né? Então, se vem alguém que traz essa promessa de renovação e de fato traz essa renovação, fica melhor para todos nós aqui que estamos na área do empreendedorismo. E tem que ter esperança que vai melhorar. Eu falo por mim, eu já pensei em desistir tantas vezes aqui, mas aí assim, se a gente desistir, eu acho que fica mais difícil desse município para frente, porque como você disse, as empresas que mantêm a economia do Brasil. Então se a gente vai e desiste, todo mundo que começa, a coisa para. Desse jeito. E alguma lição que você gostaria de ter aprendido lá no início da sua carreira, quando você começou a empreender? Sim. Entender de pessoas, entender de gente. Eu sempre fui uma pessoa boazinha. Eu achava que se eu estivesse sorrindo, todo mundo carismática, né? Todo mundo ia fazer tudo que eu quero e tal. E as pessoas não são assim. Infelizmente, no mundo tem as pessoas que são más. São pessoas que não querem ver o seu sucesso, sabe? Torce mesmo pela derrota. Total. Então, assim, aí eu dava muito primeiro emprego, eu dava muita oportunidade para quem não tinha profissão, sabe? Então, assim, hoje eu já não faço mais, hoje é profissional já. Então, você tem que chegar já me oferecendo algo para eu te contratar. Eu não dou mais a primeira oportunidade. A não ser se for obrigado. Quando você é obrigado a ter o menor aprendiz na empresa, você é obrigado, paciência, né? Sim. Mas não é o caso. Então o empreendedor não pode ser bonzinho o tempo inteiro. Ele tem que olhar para o negócio dele. Nara, você falou sobre eleições. A gente está em 2024, um ano muito importante para o nosso município. Nas eleições de 2020, você foi candidata a vereadora,
se tornou suplente aqui no município de Iguapó. Foi a segunda vereadora mais votada e a sétima vereadora, no modo geral, mais votada aqui no município. Que lições você aprendeu com isso tudo? Wallace, de não desistir, sabe? De dar cara a tapa mesmo. Eu falo assim, muita gente me criticou pela forma que eu fiz a campanha aqui. A gente estava na pandemia, então, usando máscara, você não podia bater na porta do eleitor para pedir voto, você não podia fazer reunião. E eu fui para cima de um carro, sabe? Botei um microfone lá, um alto-falante. Chegava na rua e, dá licença que eu tô entrando, né? Vim aqui pedir seu voto. Usei muitas redes sociais, muito mesmo. Contratei uma agência na época para entender de como eu ia atingir aquelas pessoas no município, né? Então o marketing digital foi extremamente importante. Para você ter ideia mágica, para quem vai sair candidato agora, né, que não dá valor nessa questão, teve um amigo meu que me seguia no Instagram, e ele não é daqui, ele é de Brasília. Quando ele entrou no município de Iguapó, que ele abriu o Instagram dele, tava a sua imagem, a minha imagem lá. Anúncio, alcança, o tráfego pago. As pessoas desvalorizam muito essa área, mas você é um exemplo vivo de que naquela época da pandemia, o marketing ele foi essencial para muitos se tornarem. Usamos muito o WhatsApp, muito mesmo. Conversava muito no telefone com as pessoas, né? Tentei respeitar ao máximo o protocolo de distanciamento. Então, assim, muita gente me criticou por quê? Aquela louca lá em cima daquele carro, pedindo, né? Fazendo barulho aqui. Você estava longe, distante do pessoal, né? Só a sua voz chegava. Como que eu vou pedir o voto? Eu não posso bater na porta da pessoa. Eu não sou tão conhecida no município, né? Eu era mais conhecida lá em Pocelândia. E aí todo mundo, você viu que a doida lá, que entrou lá na rua lá, pedindo voto, tava em cima daquele carro, você viu que sabe, era aquela, eu falei, não, tô nem aí, mas fala de mim. Né? Qual que é a vereadora doida, então? Eu tô aqui pra pedir. E aí eu consegui, pra você ter ideia, ao invés de eu bater numa porta e conversar com uma pessoa, eu tava na rua conversando com várias 10, 20 pessoas. E ali eu falava mesmo, sabe? Olha, vamos mudar o município, chega de votar nas mesmas pessoas. Vamos dar chance para pessoas novas. Dê chance para outra pessoa. Conheça os projetos da pessoa, não venda o seu voto. Então, assim, os outros políticos começaram a não gostar dessa, né? Que eles trocavam voto por cargo, né? Uma cesta básica ali, tá? E isso não é culpa só do político, não, tá? O eleitor também a própria população. Porque você tá ali trocando seu voto ali, uai, que isso. E aí quando você troca ou vende, é o que eu falo aqui, eu sempre tento bater nessa tecla para conscientizar. Quando você vende o seu voto, depois você não pode nem reclamar, porque a pessoa pagou por aquilo. Então se ele pagou pelo seu voto, você vai passar 4 anos sem poder reclamar, porque você tinha o nosso voto, ele faz uma diferença gigantesca. Ele pode mudar a realidade do município como o nosso aqui. Então, para você que é da área do empreendedorismo, dos negócios, ou um pai, uma mãe que não vê apoio à cultura no nosso município, a tua chance é apertando aqueles dígitos na urna. Mas se você vender, você não pode reclamar, porque pagaram por isso. E a outra coisa, Wallace, que eu acho que o eleitor ele tem que ficar ciente disso. Ele não precisa barganhar o voto dele. Nós temos o trabalho do cabo eleitoral, que é uma profissão como outra qualquer, que você é contratada pelo contrato mesmo, assim, o TRE permite, você recebe pelo seu trabalho e tem o dinheiro que vem para isso. Então, por eu ser mulher, a gente tem um fundo que acaba chegando mais para nós, porque somos mulheres, né? Então, eu soube aproveitar esse dinheiro que veio, entende? Eu não embolsei. Então, tem muito candidato por aí que sai candidato, embolsa esse dinheiro, entende? Não pede nenhum voto, não tá nem aí e fica com o dinheiro para ele. Faz aquela maquiagem lá e fica com o dinheiro. Eu não, eu falei assim, cada centavo que vier de fundo eleitoral para mim vai ser utilizado nos meus cabos eleitorais. E eu tinha contrato assinado com eles, todos registrados, tudo arrumadinho. Sabe? Se possível, eu colocava até crachá e batia ponto. Cadê cabo eleitoral? Você não veio trabalhar hoje? Você não veio pedir voto comigo? Eu cobrava o trabalho deles. Né? É um trabalho como outro qualquer. Sim, como outro qualquer, né? Como outro qualquer. Então o senhor trabalha no Facebook? Cadê? Quantos que você conversou hoje pedindo voto pra mim? Então eu sentava na mesa lá mesmo. Nara, assim você vai perder meu voto. Não, eu te contratei o seu trabalho de cabo eleitoral pra pedir voto pra mim. É um trabalho. Então as pessoas têm que levar isso mais a sério. Não precisa você trocar voto por cesta básica, não. Trabalha lá naquele período, ganha seu valor. Sim, é um trabalho. Então você que não era tão conhecida,
se fez conhecida nessa campanha, porque você ficou a segunda mais bem votada. Para mim foi surpresa, sabe? Porque eu só queria ajudar o meu grupo, entende? Eu queria reeleger o prefeito. Na época ele era do partido do Ronaldo Caiado e a gente queria a área para fazer o polo industrial em Guapó. E a gente já tinha um vereador que, por conta do coeficiente eleitoral, ia acabar sendo eleito, de todo jeito. Sim. Né? Então, assim, o eleitor às vezes acha que é o voto que elege e tem uma coisa de um coeficiente eleitoral por trás aí, que nem sempre o mais votado é o que é o eleito, né? Que foi o meu caso. Eu fui a 7ª mais votada, porém fiquei em 10º e um que tirou metade dos meus votos foi eleito. Eu sei, isso aí foi bem estranho. Tanto de voto você ganhou, ele com quase nada tá lá dentro. Então, assim, às vezes o eleitor fica, né, é complicado o cálculo lá mesmo. Então, assim, eu me acho uma vitoriosa, assim, mesmo eu tendo perdido, ter recebido os votos que eu recebi. Né, ter sido a segunda mulher mais bem votada. Eu só perdi pra Claudete, que estava indo para reeleição. Reeleição e hoje está na cadeira, sim, inclusive. Marido dela já tinha sido prefeito, né? Então eu me sinto vitoriosa, sim, sabe? Sim. Mesmo perdendo. Fez história, né, nessa política. Mesmo perdendo. Mas pensa voltar um dia, talvez? Acho complicado. Eu passei por algumas coisas durante a campanha. Hoje o meu filho, minha filha, meu marido não apoia. A principal base. Não, dentro da minha casa. Lembra que eu te falei da casa, de voltar para casa, de tudo? Uhum. Então, assim, eu aprendi que eu não posso desenvolver nenhum projeto que não tenha o apoio dentro da minha casa. Sabe, hoje eu não tenho o apoio dos meus filhos e do meu marido para seguir carreira política. Nara, agora vamos falar sobre esse mês de março, que é o mês das mulheres. Adoro! E a gente vai ter muito, assim, todos os podcasts desse mês aqui no Container Podcast serão voltados para mulheres empreendedoras do nosso município, e também tem um evento do Sebrae, já faz o convite para as mulheres aqui do Guapó para elas estarem presentes. Sim, dia 1º, 2 e 3 de março, lá no Shopping Cerrado, o evento delas, se chama Delas mesmo. É o maior evento que tem do Sebrae no mês das mulheres, e esse ano a gente tem, né, o patrocínio do Grupo Jaime Câmara. Então, assim, vamos lá, tem muita coisa boa lá. Tem, né? Tem. É uma programação muito grande, né? São 3 dias de eventos. Aqui em Guapó a gente ia sair com a caravana. Daqui para lá a gente já está com 7 mulheres. Né? Então, se quiser somar para a gente fazer um barulho lá. Pode entrar em contato lá através da SEG, do nosso grupo no WhatsApp também, para vocês fazerem tem que fazer inscrição, parece. Né? Mas não precisa ser os 3 dias. A gente pode tirar um dia para levar, né, a caravana daqui. Só eu fui ver as palestrantes que vão estar lá. Se eu fosse mulher, como vocês que estão vendo esse vídeo, não perderiam, porque, ó, é ouro, gratuito lá para vocês. O conteúdo, né, é todo voltado. Parece que a entrada é solidária. Não, eu acho que tem um absorvente também, parece, né? Se eu não me engano, Era para ser alimento, depois... Eu acho que trocaram por acho que agora é absorvente. Nada mais justo, né? Ajudar. O mês delas, qualquer coisinha, né? Já... E talvez eles vão fazer arrecadação para estar ajudando mulheres de baixa renda ou algo do tipo. Sim. Nara, eu quero estar agradecendo a honra da sua presença aqui com a gente hoje, para a gente falar um pouco mais sobre negócios, um pouco mais sobre a sua carreira, explicar para a população mais sobre o que é a SEG, para a gente fortalecer essa associação. Uhum. Então, se você tiver interesse, pode estar entrando em contato comigo, com a Nara, a gente vai fazer a sua ficha de filiação. Quando vier cursos, palestras, convênios, os associados serão os que vão ser beneficiados com isso. Então, só perde quem não participa. Então, não percam. E eu quero estar te agradecendo por ter tirado um pouco do seu tempo nessa vida corrida de mãe, esposa, empreendedora, membro de associação, para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Na verdade, a união faz a força. Sim. Né? Então, assim, se você chega no poder público uma pessoa, talvez você não vai ter sucesso, mas você chega lá com um grupo de pessoas. Soma. Dá um peso. Sim. Então, você pode ver que o Brasil inteiro, no mundo inteiro é assim. Enquanto a gente não se une, não faz manifestação, né? Uma pessoa sozinha é difícil fazer, mas quando junta um grupo... Então, assim, vem para a SEG, é a associação que realmente vai destravar, né, os investimentos que vêm aqui para o município de Guapó. Muito, né? Porque tem muita coisa para fazer em Guapó. É um município muito carente. As pessoas são muito carentes. Ninguém mais quer ver o pessoal pegando ônibus para Goiânia, sabe? Eu chego a dar nojo quando vejo um vereador querendo aumentar a linha de ônibus para Goiânia. Gente, não é mandar o povo para Goiânia, não é linha de ônibus para Goiânia. É fazer geração de emprego e renda aqui.
né? O negócio é aqui, é o dinheiro, é você ganhar seu dinheiro e gastar aqui. Aí você cresce o comércio daqui, tá certo? A economia local, porque acaba que esse tanto de pessoas, que aqui hoje é uma cidade dormitório, esse tanto de pessoas que trabalham em Goiânia, ao invés deles comprarem aqui no nosso município, eles já estão lá. Sai de serviço, passa nas lojas que eles precisam, comprar lá e está fortalecendo a economia da capital. E aqui a gente continua uma região que é bem carente mesmo. E eu quero te agradecer pela oportunidade, tá? Te parabenizar pelo excelente trabalho que você está fazendo no nosso município. A gente precisa de pessoas, né? Conheci sua esposa também, né? Uma graça de pessoa. Dizer para vocês que a gente precisa de pessoas novas no nosso município, com garra mesmo, que queira vir para cá para somar, né? Vir para cá para somar e acreditar mesmo que o município pode melhorar, pode crescer. Sim. Certo? E eu quero deixar para você, eu sou de Abadia de Goiás, não sou nascida e criada em Guapó, sou da época do Césio 137. Lembro. E na época o lixo foi praticamente enterrado do lado da minha casa. E eu lembro do meu pai falar assim: nós não temos lixo aqui, nós temos o governo federal enterrado aqui. E um dia ele vai saber quem é a Abadia de Goiás. E agora, depois de 35 anos, você sai o censo, a Abadia de Goiás cresceu mais de 220%. Uau. Então ninguém acreditava que aquele vilarejozinho pequenininho algum dia fosse se transformar numa das cidades referências que tem. Nosso estado. Então Guapó tem solução. Por que não? Por que a gente não pode acreditar? Lá foi despejado o lixo, Talvez para você agora, na sua realidade atual, na minha vida não, mas talvez para o seu filho sim. Então a gente planta nessa terra para os nossos filhos colher. Seu pai falou e você está colhendo hoje. Sim. Né? Então a gente coloca os filhos aqui, a gente faz todo esse bercinho para eles, né? O local propício que eles vão crescer. E o local que o seu filho vai crescer é a sua velhice. Sim. Então por isso que a gente não pode só pensar agora e desistir, porque é a velhice que eu quero ter lá no futuro e é o local que meus filhos vão viver. Por isso que a gente não pode desistir. Sim. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. É isso aí. Até mais.